Oi, nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender como que funciona exatamente esse procedimento de dados vários pontinhos, a gente encontrar uma reta que passa perto de todos eles ao mesmo tempo. Então vamos tentar entender o que a gente quer. Se a gente olhar para um ponto específico aqui, essa reta ela vai cometer um erro aqui ao tentar aproximar esse ponto. O valor que a reta assume em xy vai ser diferente do y do ponto. E se a gente escrever a reta como sendo y igual a ax mais b, quer dizer que esse ponto aqui vai ser o ponto xy e axi mais b. Então uma reta perfeita, entre aspas, que passasse por todos os pontos ao mesmo tempo, teria o axi mais b igual ao y. Então vamos escrever isso aqui. A gente gostaria de uma coisa impossível, que é uma reta que passe por todos os pontos ao mesmo tempo, e que aí ia satisfazer x0 mais b igual a y0, e mesma coisa para x1, etc., até o axn-1 mais b igual a yn-1, se forem n pontos. Esse é um sistema parecido com o da semana de interpolação. A gente tem variáveis a e b e dados xi e yi. A diferença é que a da semana passada era um sistema que dava uma matriz quadrada, enquanto que esse sistema aqui vai dar uma matriz mais comprida. A gente tem multiplicando A o xi, multiplicando B um monte de uns. Aí a gente escreve aqui as nossas variáveis, que a gente quer descobrir quantos são. E o que a gente quer é que cada linha dessa equação aqui seja igual ao y correspondente. E a gente já sabe que isso é impossível, só seria possível se todos os pontos calhassem de estar colineares. Mas para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo aqui, vamos pensar nessa transformação linear aqui, representada por essa matriz. Para a gente conseguir desenhar alguma coisa, vamos pegar 3 dimensões só. Então, suponha que a gente tem só 3 pontinhos azuis aqui. Vou desenhar aqui nosso espaço de parâmetros. Então, cada ponto aqui representa uma reta. Por exemplo, essa reta aqui, a gente pode chutar que ela tem um b igual a 1 e um a igual a 1 também. Então, ela seria representada por esse ponto aqui. E aí, à medida que a gente chega ao nosso ponto para a direita, a gente vai obtendo retas cada vez mais inclinadas, e para cima a gente vai transladando a reta para cima aqui. E o que essa matriz aqui faz? Essa matriz ela funciona como uma transformação linear que associa a cada ponto do nosso espaço de parâmetros, ou seja, a cada reta, essa transformação associa o vetor de valores que a reta vai assumir nesses pontos x e aqui que a gente escolheu. Então vamos chamar de A essa matriz e tentar desenhar isso aqui. A imagem da matriz A vai ser um subconjunto do R3, no nosso exemplo, né? Em geral vai ser do Rn, onde n é a quantidade de pontinhos que a gente tem. Mas no nosso exemplo, para cada ponto aqui, o A vai associar um vetor de 3 valores, que vão ser os y's desses pontos aqui, da reta. Então, um vetor de 3 valores, ele está dentro do R3, que a gente vai tentar desenhar aqui agora. Então, essa transformação linear A, ela leva cada ponto aqui, ou seja, cada reta, a um vetor aqui no R3, cujas 3 coordenadas são justamente o y0, y1 e y2, assumidos por essa reta aqui, nesses 3 valores de x. E não dá para ser qualquer ponto do R3, né? Tem que ser um ponto especificamente desse plano aqui. Justamente porque não dá para fazer a reta assumir 3 valores quaisquer. Tem que ser 3 valores colineares. A gente já sabe da álgebra linear que o nome desse plano é a imagem de A. E aí então o nosso cenário é esse. Para cada ponto que a gente escolhe aqui à esquerda, ou seja, para cada reta AB, a gente tem correspondente um ponto aqui à direita. E a gente já sabe que como os 3 pontos alvo que a gente quer não são colineares, esse plano de valores possíveis aqui, ele não inclui esse vetor y alvo. Esse vetor y, ele vai ser um ponto aqui fora do plano. Só que de todos os pontos do plano, tem um ponto especial, que é o ponto que você encontra quando você puxa uma perpendicular aqui do y até o plano. Tem esse ponto aqui que, dentre todos os pontos do plano, é o ponto que está mais próximo de todos do y. E a gente sabe da álgebra linear que se essa matriz A tiver posto completo por coluna, quer dizer, se as colunas forem linearmente independentes,
Então tem exatamente um carinha aqui, um ponto aqui à esquerda, no domínio, que é o único ponto que vai vir parar aqui, nesse ponto que não é exatamente o que a gente quer, mas é o melhor que a gente pode fazer, no sentido de que ele é o único ponto que minimiza essa distância aqui. Então esse ponto aqui, ele representa uma reta, assim como todos os pontos do plano, mas essa é justamente a reta que minimiza o tamanho desse vetor de erros aqui, que a gente chama o vetor de resíduos também. Então, se a gente der um nome para esse vetor aqui, eu vou chamar de vetor x. Aí, então, para cada x aqui, a gente tem um AX, e se eu chamar esse x especial aqui de x estrela, esse aqui vai ser o AX estrela, e eu posso escrever esse vetor de erro, o vetor de resíduos, como sendo y menos AX estrela. E aí, se eu lembrar que y eu estava chamando de y0, y1, y2, e a x estrela é essa matriz A aqui, vezes as coordenadas do x estrela, né, que eu posso chamar de A estrela, B estrela. Quando eu fizer essa conta aqui, isso vai dar A estrela x0 mais B, etc. Então, esse vetor de erros, as coordenadas dele são justamente essas discrepâncias aqui. Se a gente voltar aqui para a primeira figura, a gente consegue ver melhor, né? As coordenadas do vetor de erro vão ser justamente essas discrepâncias entre os valores assumidos pela reta e os dados originais do problema. Agora que a gente já tem uma motivação bastante geométrica aqui, vamos tentar refazer tudo de uma forma mais genérica, sem usar explicitamente essas dimensões 2 do domínio e 3 no contradomínio. O problema genérico de mínimos quadrados, então, ele tem uma matriz, um vetor de parâmetros, que como eu escrevi aqui são p parâmetros, que a gente vai ajustar no nosso modelo, e geralmente esses parâmetros eles são coeficientes de uma combinação linear, de uma base de funções, né? Então, no exemplo da reta, a gente tem uma função x e uma função constante 1, e a gente quer descobrir quais são os parâmetros a e b, ou os coeficientes a e b que a gente está usando para fazer a combinação linear dessas duas funções, x e 1. E para usar esses nomes genéricos, eu estou chamando os coeficientes de C1 e C0, ao invés de A e B. Para fazer regressão polinomial, eu posso colocar mais funções na minha base. Então, por exemplo, para fazer uma regressão com polinômio de grau até 3, eu vou querer buscar coeficientes C0, C1, C2, C3, que façam essa função aqui modelar os meus dados da forma mais fiel possível, com o menor erro possível. E esse erro vai ser justamente o tamanho do vetor de diferenças entre os valores que o modelo assume em cada ponto xi e os dados, que são os valores que a gente gostaria que a função assumisse em cada um dos n pontos. Essa aqui é a matriz que a gente vai chamar de A, esse é o x e esse é o y. E o nosso objetivo é escolher o x que minimiza o tamanho do vetor de resíduos, que só para a gente lembrar é um vetor com essa cara aqui. Então o tamanho dele vai ser a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira, etc., mais a última coordenada ao quadrado. E se eu quiser chamar isso aqui de tamanho do vetor de resíduos, eu deveria tirar a raiz dessa soma toda, mas eu não preciso, porque isso aqui é uma soma de números positivos e minimizar ela é a mesma coisa que minimizar a raiz dela. Quer dizer, os coeficientes C0 até Cp-1, que tornam essa expressão aqui o menor possível, são exatamente os mesmos que os coeficientes C0 até Cp-1, que tornam essa raiz aqui o menor possível. Então, para não complicar as contas, a gente não costuma colocar raiz, e a gente pode chamar isso aqui de R. Então, R é uma função de C0 até Cp-1, cujo significado é o tamanho do vetor de resíduos ao quadrado, porque a gente não está colocando a raiz. Agora, isso aqui é um número, né? Um único número. A gente não tem mais n números que a gente quer minimizar ao mesmo tempo. Isso era uma coisa um pouco vaga, não é fácil definir o que significa minimizar n números ao mesmo tempo. Mas agora a gente tem um número só. E encontrar qual é o vetor de coeficientes c que torna esse número aqui o menor possível é um problema bem definido, que a gente pode resolver, por exemplo, calculando as derivadas parciais do r com relação a cada um dos coeficientes e igualando a zero. Aqui a gente tem exatamente p equações, e são justamente p coeficientes, então isso vai dar um sistema linear quadrado, que se você fizer as contas, vai dar exatamente esse sistema aqui, A transposto AX igual A transposto Y. As equações normais têm esse nome,
Porque uma outra forma de descobrir esse sistema aqui, sem precisar ficar derivando nada, é a gente, olhando para essa figura, tentar descobrir qual é o x-estrela, tal que esse vetor do y até o ax estrela é perpendicular à imagem do A. Qualquer outro ponto que você escolher vai gerar um vetor aqui que faz um ângulo com a imagem do A. Tem só um que é perpendicular e esse é o cara que a gente quer. Então esse é um bom exercício de álgebra linear, tentar chegar nas equações normais forçando o vetor de resíduos a ser perpendicular à imagem da matriz A. Ou seja, perpendicular ao mesmo tempo a cada uma das colunas do A. Outras duas consequências das equações normais, que não precisam de muita conta, são as seguintes. Primeiro que, sabendo que o x que torna o vetor de resíduos perpendicular é a solução desse sistema, a gente pode deduzir que a matriz de projeção sobre a imagem do A, que é uma matriz quadrada, que pega qualquer y aqui, olhando para esse desenho, e leva ele no y mais próximo na imagem do A, ou seja, na projeção ortogonal. Essa matriz de projeção pode ser escrita como A vezes a inversa desse A transposto A vezes A transposto. Vou terminar fazendo dois comentários que são os seguintes. O primeiro deles é sobre o posto da matriz A. A gente já comentou que para o problema de milímetros quadrados ter a solução única, a matriz A ela tem que ter posto completo por coluna. Quer dizer, as colunas têm que ser linearmente independentes. Então, nesse exemplo aqui, a matriz A tem duas colunas, uma delas é esse vetor aqui, a outra é esse vetor daqui. E o importante das colunas da matriz A é justamente o fato de que elas geram esse espaço vetorial que é a imagem do A. E se essas duas colunas fossem linearmente dependentes, nesse exemplo aqui, se uma fosse múltiplo da outra, por exemplo, a imagem do A seria uma reta e não um plano. E aí a solução do problema seria bem diferente. Vamos desenhar aqui dois vetores linearmente dependentes. E um vetor aqui e outro vetor, eu vou desenhar ele aqui assim, exatamente colinear com o primeiro. O espaço que esses dois vetores geram é uma reta. Então, se eles fossem colunas da matriz a imagem da matriz A não seria um plano, e sim uma reta, como a gente acabou de comentar. Agora, o problema de dependência linear em um contexto que envolve um computador fazendo contas em que ele aproxima os números é que se esse vetor aqui tiver um pouquinhozinho errado, se a gente errar um epsilon da máquina ou alguma coisa parecida na hora de calcular as coordenadas dele, isso já é o suficiente para fazer ele ficar linearmente independente do vetor preto original. Então isso que está acontecendo aqui não é o resultado de um monte de erros que se acumularam e não é o resultado de um cancelamento catastrófico. É só um único errinho pequeno, de 10 a menos 16, por exemplo, que pode ser resultado do fato de que a coordenada y desse vetor aqui, da forma que a gente digitou ela, não era representável, por exemplo, em pontos flutuantes. E aí o computador aproximou para o número representável mais próximo. Essa aproximação já é o suficiente para fazer com que os dois vetores deixem de ser colineares. Só que esse único errinho de 10 a menos 16 que aconteceu aqui, ele tem a consequência brutal de transformar uma reta, que era o espaço gerado por esses dois vetores, em um plano, que vai ser o espaço gerado pelo vetor preto e o novo vetor azul. Então, qualquer algoritmo numérico cuja entrada seja uma matriz e cujo comportamento dependa do posto dessa matriz, quer dizer, da dimensão da imagem dessa matriz, de uma forma tão crucial como, por exemplo, os mínimos quadrados dependem, qualquer algoritmo que queira resolver esse problema de uma forma razoável, ele precisa dar um jeito de, dada a matriz, tentar adivinhar o posto dessa matriz. E isso pode ser bastante difícil. E caso vocês estejam pensando que isso aqui é um exagero e que isso não vai acontecer na prática, na verdade, isso aqui é exatamente o que acontece naquele exemplo do vídeo passado. No vídeo passado, a matriz dos mínimos quadrados que a gente tinha que resolver era uma matriz de Van der Monde, porque a gente queria fazer uma regressão polinomial. Então a gente queria fazer uma combinação linear das funções 1, x, x2, x3, etc. Então a matriz ficava x0 elevado a n, x0 elevado a n menos 1, etc. Aí até x0 e depois 1, para representar a equação que diz que o valor do polinômio em x0 tem que ser próximo do y0. Aí depois a equação que vai dizer que o valor do polinômio em x1
tem que ser próximo do y1, etc., até o x, digamos, m-1, onde m é a quantidade de pontos que a gente está usando para fazer a regressão, que é elevado a n, depois elevado a n-1, etc., até xm-1 e 1. Essa é a matriz de Van der Monde aqui. É a matriz do nosso mínimos quadrados para regressão polinomial. E o que acontece quando a gente quer aumentar o grau do polinômio é que a gente coloca mais colunas. E quando o n começa a ficar muito grande, essas colunas que a gente coloca aqui, elas geralmente estão muito próximas do subespaço que já era gerado pelas outras colunas. E como a gente já comentou, o que aconteceu no vídeo passado foi justamente que quando a gente adicionou umas colunas a mais aqui, começou a acontecer isso, de ter colunas que eram próximas demais ao subespaço que já era gerado pelas outras colunas. E aí o NumPy chutou errado que isso era um erro numérico, tentou consertar e acabou jogando fora o que não devia. Para terminar então, o último comentário é que por causa dessas sutilezas todas, tentar resolver o problema de mínimos quadrados, montando essa equação, esse sistema linear, e tentando descobrir diretamente qual é a solução x desse sistema linear, não costuma ser uma boa ideia. Basicamente porque essas matrizes A aqui, elas podem ser bastante delicadas, como a gente acabou de ver, bastante problemáticas, e quando isso acontece, essa matriz aqui, A transposto A, ela vai ser problemática ao quadrado, num certo sentido. Então, em geral, não costuma ser útil montar essa matriz, calcular explicitamente o valor dessa matriz. O que a gente vai fazer, então, que vai ser o tema do vídeo que vem, vai ser usar as funções do NumPy de resolver mínimos quadrados para a gente fazer mais uns exemplos.